Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los com a gente na manhã desse santo dia. Damos início à nossa escola bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos o presbítero Cláudio para orar com a gente nesse início da nossa escola. Fechemos os nossos olhos e oremos todos. Eu quero estar saudando todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus possa vir nos abençoar. Quero estar orando nesse momento pela escola bíblica. Deus possa dirigir esse momento. Vamos todos curvar nossas cabeças e vamos estar orando. Senhor Deus, Pai de poder, de glória, nós te louvamos, te exaltamos. Bendizemos o teu nome por essa manhã, Pai. Que nós possamos nesta manhã ter um momento de aprendizagem, um momento de bênção, Senhor, para cada um dos teus filhos, Pai. Que possamos aprender de Ti, nessa escola bíblica, possamos, Senhor Jesus, ser dirigidos, ser orientado por Ti. Venha abençoar, Senhor, cada estudante da Tua palavra, venha abençoar o ministrante, venha abençoar, Senhor Jesus, cada ouvinte da Tua palavra nesta manhã. Alcança o coração, alcança a mente, Pai. Que nossas mentes possam estar sendo abertas para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, Senhor. Ajuda, nos dirija, Pai, essa escola bíblica. Que seja, Senhor, um saldo de bênção, um saldo orientado por Ti, um sábado, Senhor, totalmente abençoado. É o que eu te peço neste momento, Pai. A Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, presbítero Cláudio, que o Senhor te abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Cantemos o hino 311 do HBJ, Cada Momento, com o irmão Ayrton. Louvemos ao Senhor. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o
mas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Que lindo hino, lindo louvor. Obrigado, Ayrton, que o nosso Senhor abençoe sua vida. Vamos ao estudo de hoje. Estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Deus Conosco, estudos baseados no Evangelho de Mateus. No sábado passado, estudamos a lição de número 9 com o tema Lições em meio ao conflito, e teve como objetivo refletir sobre os princípios ensinados por Jesus diante de oposições e adversidades. Foram 8 instruções dadas por Jesus nesse sentido. Nós vimos que a primeira instrução de Jesus, para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é que devemos dar o exemplo. A terceira é que devemos permanecer humildes. A quarta é que devemos buscar a harmonia entre os irmãos. A quinta é o nosso dever de perdoar sempre. A sexta é de que nos mantenhamos fiéis ao nosso cônjuge. A sétima é de nos abnegar. E a oitava e a última instrução de Jesus é que precisamos entender a profundidade da graça divina. No estudo da lição de hoje, de número 10, tem como tema religiosos de plantão e tem como objetivo verificar as denúncias apresentadas por Jesus acerca da religiosidade tão presente nos líderes judeus daquela época. O nosso texto básico está em Mateus 23, versículos de 1 ao 3, texto que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A nossa introdução. Durante o seu ministério, pelo menos 3 importantes grupos seguiram a Jesus: a multidão, os discípulos e os líderes religiosos. O primeiro grupo era formado pela multidão que seguia Jesus um pouco mais de longe, sem se comprometer, curiosa para ver qual seria o próximo milagre de Jesus. O segundo grupo era formado pelos discípulos, que eram aqueles que entenderam o chamado para seguir Jesus e por isso abandonaram tudo. Eles acompanhavam Jesus de perto e estavam dispostos a viver os ensinamentos de Jesus. O terceiro grupo era formado pelos líderes religiosos. Eles acompanharam o ministério de Jesus em todo o tempo e observavam-no atentamente, buscando encontrar alguma coisa que o condenasse. Nesta lição, iremos estudar os capítulos 21 a 23 do Evangelho de Mateus. Neles falaremos especialmente deste último grupo dos líderes religiosos e veremos as razões pelas quais Jesus se posicionou de maneira tão firme com esses
religiosos de plantão. Vamos ao texto, de olho no texto. A última semana do ministério de Jesus aqui na terra se inicia lá com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumento que nem mesmo lhe pertencia e que ele precisou devolver após o uso. O rei foi aclamado em Jerusalém, sem coroa, sem corte, sem cetro, com as ruas enfeitadas de roupas suadas e sujas dos peregrinos, e galhos rapidamente cortados e punhados de capim arrancados às pressas. Diante disso, seus opositores continuaram a censurá-lo e a prová-lo, e Jesus denunciou de maneira contundente a religiosidade de seus acusadores, que transformaram o culto a Deus em um negócio religioso extremamente lucrativo. Um negócio religioso extremamente lucrativo. Era o dia da festa da Páscoa. Jesus estava sendo saudado como um rei. Mateus 21:9. E a multidão que ia adiante e que o seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqueles que festejavam com Jesus encontraram uma cidade agitada. Havia provavelmente cerca de 2 milhões de pessoas dentro de Jerusalém e nas cercanias da cidade, uma vez que era a Páscoa dos judeus. Alguns do povo estavam confusos e queriam saber quem era Jesus. Da multidão diziam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Com tanta gente na cidade, sobretudo em dias de festa, fortaleceu-se um novo tipo de negócio em Jerusalém: o comércio religioso que acontecia no pátio do templo. Você está vendo aí o pátio dos gentios. Você está localizando aí na foto, no slide, essa seta vermelha, a maior que tem, te mostra o pátio dos gentios. Era um lugar para os gentios, um lugar de evangelização, mas os líderes religiosos transformaram este lugar num lugar de venda. Venda, diga-se de passagem, um negócio religioso extremamente lucrativo. Na parte inferior do templo estavam guardados grandes rebanhos de ovelhas para a venda. As bancas das aves eram as mais movimentadas, pois era essa a oferta das pessoas mais humildes. Também havia bancas de câmbio para a troca das moedas. O templo estava sendo profanado pelos negócios religiosos. O pátio dos gentios no templo tinha como propósito oferecer aos rejeitados uma oportunidade de entrar no templo e de aprender sobre o verdadeiro Deus de Israel. Mas, em vez de ser usado para trabalhos missionários, o pátio dos gentios estava sendo usado para negócios mercenários. Por tudo isso, Jesus reagiu e os denunciou. Eram vários os pecados desses religiosos que, na ânsia do lucro, extorquia a multidão que vinha de longe para a adoração. Destacamos, em primeiro lugar, que o templo tinha uma moeda particular. As ofertas financeiras no templo só poderiam ser feitas com o dinheiro do templo. O shekel de prata era a única moeda aceita no templo. As outras moedas traziam as efígies dos imperadores romanos ou de outros imperadores, e com a alegação de que o templo não podia aceitar moedas com imagem de imperadores que se consideravam deuses, estas moedas com a esfinge
dos imperadores, elas não eram bem vistas e aceitas. Com este motivo, nasceu no recinto do templo uma classe de cambistas que trocavam as moedas estrangeiras que os peregrinos traziam dos seus países de origem pelo shekel, com grande vantagem para os cambistas. Um judeu que viesse de qualquer lugar do mundo teria que fazer o câmbio com essa moeda, ou seja, teria que trocar a moeda do seu país de origem com a moeda do templo. Este trabalho era feito pelos cambistas, que extorquia o povo nessa transição. O povo estava refém. Desta forma, o que deveria ser um simples serviço para facilitar a adoração do povo se tornou um negócio religioso extremamente lucrativo. Destacamos em segundo lugar que os animais para os sacrifícios eram supervalorizados. Eles ficavam extremamente caros. Esses animais para o sacrifício deveriam ser sem mancha, sem defeito físico, e eram vendidos no templo a preços elevados. A venda desses animais para os sacrifícios tinham se tornado também um negócio religioso extremamente lucrativo. Destacamos ainda, em terceiro lugar, que era facultado ao adorador trazer de casa o seu próprio animal de adoração para o sacrifício. Porém, isso se tornava uma tarefa complicada, pois alguns viajavam dias e meses até o templo. Por outro lado, esses animais trazidos de casa, eles deveriam ser aprovados numa inspeção rigorosa feita pelos sacerdotes, que maliciosamente reprovavam a grande maioria dos animais trazidos de casa, obrigando desta forma, mais uma vez, o adorador a comprar os animais vendidos por eles a um preço elevado. O fato de os religiosos terem aparelhado os que vistoriavam os animais trazidos de longe pelos adoradores, para que maliciosamente fossem reprovados, tinha se tornado igualmente um negócio extremamente lucrativo. Era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. Ele entra triunfalmente em Jerusalém, sendo aclamado rei pela multidão. Diante disso, seus opositores continuaram a censurá-lo. Jesus, por sua vez, denunciou de maneira contundente a religiosidade de seus acusadores, em primeiro lugar, porque eles transformaram o culto a Deus em um negócio religioso extremamente lucrativo. Em segundo lugar, por terem somente aparência religiosa. Vejamos um pouquinho dessa censura de Cristo a uma aparência religiosa. Após agir com autoridade sobre os mercadores da fé, no mesmo lugar, Jesus mostrou o verdadeiro propósito do templo, curando os que iam até ele, até Jesus. Os líderes religiosos ficaram extremamente irritados com o que estavam vendo e com as crianças gritando pelo pátio do templo: Hosanas ao filho de Davi. Isto porque esses líderes usavam o templo e a religião judaica para encobrir os seus pecados. Tais pessoas tinham aparência de piedade, mas estavam longe de Deus. De forma clara, Jesus usa uma figueira para ensinar os seus discípulos que Deus espera ver frutos na vida do seu povo. Isso está em Mateus 21, nos versículos 18 ao 22. Nesse trecho das Escrituras, esse texto narra que numa determinada manhã, Jesus estava retornando para Jerusalém e teve fome. Vendo uma figueira, foi até ela. Após ter procurado, não achou nenhum figo, somente folhas. Jesus amaldiçoou a figueira infrutífera: nunca mais nasça fruto de ti, disse Jesus. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos testemunharam o milagre e ficaram maravilhados com o poder de Jesus.
Assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos, também Israel tinha uma vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé, que resultasse em um viver piedoso. Era uma religião de aparência, bela por fora, feia por dentro. Embora seja possível relacionar este milagre de secar a figueira à nossa vida pessoal, com flores e aparência de frutos, e na possibilidade de uma avaliação mais próxima, sermos desmascarados, podemos fazer sim deste momento de Cristo, dessa experiência com a figueira, uma aplicação pessoal, em que alguns têm muitas folhas, mas numa avaliação mais profunda, mais séria, essas pessoas serão desmascaradas, porque no coração, na vida, não tem seus frutos. Podemos fazer, entretanto, devemos entender que este milagre, no contexto da purificação do templo, demonstrando o que aconteceria com o povo judeu por não produzir os frutos. Muito bem, quero repetir, era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. Ele entra triunfalmente em Jerusalém, sendo aclamado rei pela multidão. Diante disto, os seus opositores continuaram a censurá-lo. Jesus, por sua vez, denunciou de maneira contundente a religiosidade dos seus acusadores. Em primeiro lugar, porque transformaram o culto a Deus em um negócio religioso extremamente lucrativo. Em segundo lugar, por terem somente aparência religiosa, apenas aparência de vida piedosa. Vamos à terceira denúncia. A terceira denúncia, Jesus fala de uma obediência religiosa carnal. Assim como era falsa a aparência dos líderes judeus, também era falsa a sua obediência a Deus. Jesus conta aqui uma série de 3 parábolas em resposta ao questionamento desses líderes religiosos sobre com que autoridade Jesus ensinava e havia purificado o templo. Eles fazem uma pergunta: com que autoridade Jesus estava ensinando e com que autoridade ele estava expulsando os cambistas lá do templo? Jesus, numa contrapartida, Jesus lhes conta uma série agora de 3 parábolas. Na parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola da festa de casamento. Nessas 3 parábolas, Jesus acusa tais líderes, representantes do povo, de não se arrependerem e de não crerem nele, de rejeitarem a ele e a Deus e de negarem o seu convite gracioso para a salvação. A parábola dos 2 filhos, pensemos um pouquinho sobre ela. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O significado da parábola dos 2 filhos. O significado da parábola dos 2 filhos fica bastante claro quando se percebe que os 2 filhos e seus comportamentos representam 2 grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar em sua vinha. Esse filho representa os publicanos e as prostitutas. Essas eram pessoas excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas embora, com o seu modo de viver, inicialmente recusava os mandamentos de Deus, por fim, elas se arrependeram e passaram a fazer a vontade de Deus. Tanto os
publicanos, aqueles que cobravam impostos, quanto às prostitutas, que num primeiro momento recusavam a mensagem, mas que num segundo momento foram sensíveis ao apelo da salvação. Por outro lado, aqueles líderes religiosos agiam como o segundo filho. Aparentemente, eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final, o resultado real era apenas a desobediência. Pensemos agora sobre a parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemo-no da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles trabalhadores? Esta é a parábola. O significado da parábola dos lavradores maus. Na parábola dos lavradores maus, Jesus mostra como os judeus o trairiam, o rejeitaram e o desafiariam. E por fim, combinariam entre si como matá-lo. A intenção dos lavradores na parábola era matar o herdeiro para ficar com toda a vinha para si. Na prática, o Filho de Deus estava mostrando quão grande era a ganância religiosa das autoridades religiosas da nação de Israel. Eram tão legalistas e cegos que não perceberam quando Deus enviou o seu Filho. E mais do que isso, espancaram, condenaram e mataram o Filho de Deus. E uma terceira parábola é a parábola da festa de casamento. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos para destruir aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O significado da parábola da festa de casamento. Basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros
e portanto o reino foi oferecido para outros. Nitidamente, a parábola das bodas do filho do rei trata inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel ao Evangelho. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar-lhes ao reino dos céus. O convite então foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção. A ordem, e depois as saídas dos caminhos, originalmente traz a ideia de transcender os limites da cidade, ou ir a campo aberto. Essa missão é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Recapitulando, as parábolas dos 2 filhos, nesta parábola, na parábola dos lavradores maus e na parábola da festa de casamento, Jesus acusa tais líderes, representantes do povo, de não se arrependerem e crerem nele, de rejeitarem a ele e a Deus e de negarem o seu convite gracioso para a festa das bodas. Assim, aqueles que se consideravam perfeitos e irrefutáveis estavam agora sofrendo o julgamento de Deus pela desobediência e sendo ultrapassados pelos publicanos, pelas prostitutas e pelos gentios, pois o reino de Deus agora estava ao alcance de todos. Deus não estava em busca de gente de aparência perfeita, mas sem compromisso com Ele. Estava em busca de pessoas que produziam os frutos do reino. Afinal, podemos nos empenhar com fervor e entusiasmo pelo reino de Deus e mesmo assim estarmos repletos de uma mentalidade mundana. Podemos ser frequentadores regulares do culto, mas retornar para casa a mesma pessoa, porque somos mestres em relacionar a mensagem com os outros e não conosco mesmos. Repito, era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. Ele entra triunfalmente em Jerusalém, sendo aclamado rei pela multidão. Diante disso, os seus opositores continuaram a censurá-lo. Jesus, por sua vez, denunciou de maneira contundente a religiosidade daqueles que o acusavam. Em primeiro lugar, porque transformaram o culto a Deus em um negócio religioso extremamente lucrativo. Em segundo lugar, por terem somente uma aparência religiosa. Em terceiro lugar, por exercerem uma obediência religiosa carnal, de aparência apenas. Vamos à quarta denúncia: um discurso religioso vazio. Essa é a quarta denúncia que Cristo faz. Quando os religiosos de plantão ouviram as 3 histórias, as 3 parábolas, a parábola dos 2 filhos, dos lavradores maus e da festa de casamento, eles entenderam que o recado era para eles. Por isso continuaram a tramar para conseguir alguma prova contra Jesus. A estratégia dos herodianos, do partido de Herodes, foi se aproximar de Jesus com um discurso bonito, um discurso bem bonito. Eles iniciam assim: e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Aí depois vem a pegadinha deles. Agora eles prepararam todo um cenário para lançar a isca para pegar Jesus. No final, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? A estratégia dos herodianos, do partido de Herodes, foi se aproximar com Jesus com esse discurso bonito,
e fazer-lhe uma pergunta política sobre impostos. Quem eram os herodianos? Vamos parar um pouquinho para pensar quem eram eles. Os herodianos formavam um partido político, era mais um partido político do que um partido religioso, do que um grupo religioso. Eles eram chamados assim de herodianos por serem partidários assalariados da dinastia de Herodes. Herodes, o Grande, tentou romanizar a Palestina em sua época. Criou este grupo chamado os herodianos, pagos para ajudar nessa romanização. O grupo formado pelos herodianos acreditava que era possível uma aliança política entre os judeus e os romanos. Os herodianos acreditavam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. E ainda, devido às tendências grego-romanas e adesão a Herodes, os herodianos logo se somaram aos adversários do Salvador. Eles eram todos inimigos. Saduceus para um lado, fariseus para outro lado, os herodianos para outro lado, os zelotes, que ainda vou explicar aqui ainda, numa outra ocasião, todos eles eram inimigos. Mas agora eles se uniram, todos eles se uniram no sentido de eliminar Jesus. Mesmo sendo caracterizados como uma associação ou grupo político e tendo a antipatia do povo, os herodianos mantinham um contato direto com os saduceus numa manobra política para eliminar Jesus. De igual forma, chegaram perto de Jesus alguns saduceus com uma pergunta doutrinária sobre a ressurreição. A resposta de Jesus deixa-os sem argumento. Pensemos um pouquinho aqui. A pergunta dos saduceus. Os saduceus se aproximam de Jesus dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º, todos morreram. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher? Será a mulher. De qual dos 7 esta será a mulher, visto que todos a possuíram? Isso está nos versículos 24 a 28, de Mateus 22. Mas, preste bem atenção, no versículo 23 de Mateus 22, porque ali está sobre a crença dos saduceus. Diz assim, no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Os saduceus, devido à influência grega, não acreditavam na ressurreição e nem em anjos. Neste caso, ao fazerem esta pergunta para Jesus, eles estavam sendo irônicos, capciosos, ao fazerem esta pergunta para Jesus, porque eles não acreditavam, era apenas uma pegadinha para cima de Cristo. Veja a resposta de Jesus aos saduceus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, foi a vez de um representante dos fariseus tentar um deslize de Jesus com uma outra pergunta sobre ética, sobre a lei. Entram os herodianos, Jesus rebate. Agora entram os saduceus. Jesus fala: não, essa pergunta, lá vocês erram, porque na ressurreição, lá não se casam e não se dão em casamento. Ele responde:
Depois ele faz uma afirmação. E vocês não leram que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, haverá uma ressurreição. Termina isto, esse embate com os saduceus. Agora um terceiro personagem entra, que é os fariseus. Um representante dos fariseus. Agora ele entra em cena para tentar um deslize de Jesus com uma pergunta ética sobre a lei, que foi sabiamente sintetizada por Jesus em 2 grandes mandamentos. A pergunta do fariseu: mestre, qual é o grande mandamento na lei? A resposta de Jesus ao fariseu. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus usa o Antigo Testamento, onde que esta síntese da lei está resumido lá. É amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a resposta dada por Jesus ao fariseu. Por fim, a discussão pública de Jesus encerra-se com uma pergunta pessoal sobre o Messias. Porém, dessa vez, é Jesus quem faz a pergunta que os fariseus foram incapazes de responder. Em cada uma dessas situações, ficavam evidenciadas as intenções de todos que, embora parecessem política, doutrinária e eticamente correta, mas todas essas intenções não passavam de intenções e perguntas religiosas. Muito bem, vamos recapitular. Era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. Ele entra triunfalmente em Jerusalém, sendo aclamado rei pela multidão. Diante disso, seus opositores continuaram a censurá-lo. Jesus, por sua vez, denunciou de maneira contundente a religiosidade, a superficialidade da religião deles. Em primeiro lugar, porque transformaram o culto a Deus em um negócio religioso extremamente lucrativo, extorquindo as pessoas. Em segundo lugar, por terem somente aparência religiosa. Eram bonitos por fora, mas eram feios por dentro. Em terceiro lugar, por exercerem uma obediência religiosa carnal, era apenas uma religião de fachada. Em quarto lugar, por terem um discurso religioso vazio. Vamos à quinta e última denúncia feita por Jesus em relação à religiosidade dos seus acusadores. Jesus finalmente fala sobre uma incoerência religiosa. Jesus continua desmascarando os líderes judeus pela falta de substância de sua fé. Diante da multidão e dos discípulos, Jesus revela quem de fato eram os mestres da lei e os fariseus. Segundo Jesus, os religiosos de plantão têm um belo discurso, mas não o vivem. Eles tornam a vida cristã um fardo. A motivação deles é serem percebidos pelos outros. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, gostam de ser bajulados, gostam de ser privilegiados e gostam de ser tratados pelos seus títulos honoríficos. Alguns líderes gostam de aparecer. Como eu já disse e repito, alguns líderes gostam tanto de aparecer que no casamento querem ser a noiva, na festa de aniversário querem ser o aniversariante, e no culto fúnebre querem ser o defunto. Necessitam ser o centro das atenções. Para Jesus, eles não passam de impostores. Não entram e ainda impedem as pessoas de entrarem no reino. Ganham as pessoas para a Cristo, para a religião, mas depois, por causa do seu comportamento, essas mesmas pessoas se decepcionam e caminham decepcionadas para o inferno. Justificam a exploração religiosa pela performance em longas orações. Insistem em juramentos tolos,
coam um mosquito e engolem um camelo. Somente estão preocupados com a aparência exterior. Dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei, como a justiça, o amor e a misericórdia, eles simplesmente ignoram, eles deixam de lado. Ouvir tudo isso de Jesus deve ter surpreendido muita gente, pois os fariseus eram considerados por alguns como exemplos de retidão. No entanto, privaram o povo da verdade da palavra de Deus, colocando em seu lugar as tradições humanas. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Eles não estavam interessados na verdade, apenas em proteger. Eles não estavam interessados na verdade, eles estavam interessados apenas em proteger seus próprios interesses. Para quem olhava, pareciam santos, mas por baixo de todo o verniz era uma fraude. Eram corruptos interiormente e estéreis exteriormente, não produziam frutos. Esse trecho encerra-se com um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Ele consegue antever a destruição da cidade. Isso está registrado em Mateus 24, que nós veremos no próximo sábado, quando nós iremos estudar o sermão profético. Esse trecho vai lá para Mateus 24, Jesus está lamentando sobre Jerusalém, quando ele vai predizer a destruição da cidade no sermão profético. Destruição esta que vai acontecer com o cerco romano no ano 70 pelo general Tito. Ele também sabe que sairá da cidade daqui a alguns dias carregando sua cruz, mas também consegue enxergar sob uma outra perspectiva. Com convicção, afirma sua promessa de voltar a essa cidade, não mais assentado sobre um humilde jumentinho, mas cavalgando sobre as nuvens, como aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém. Foi assim, na última semana do ministério na terra, que Jesus entra de uma forma triunfal na cidade de Jerusalém, e enquanto entra, ele é aclamado rei pela multidão. Diante da censura dos seus opositores, Jesus denunciou de uma forma contundente a religiosidade dos seus acusadores, saduceus, fariseus, zelotes, herodianos e por aí vai. Em primeiro lugar, porque eles haviam transformado o culto a Deus lá no templo em um negócio religioso extremamente lucrativo. Em segundo lugar, por terem somente aparência religiosa. Em terceiro lugar, por exercerem uma obediência religiosa carnal. Em quarto lugar, por terem um discurso religioso vazio. E em quinto lugar, por terem uma vida religiosa incoerente. Prega uma coisa e faz outra. Agora entraremos na parte das perguntas. São 4 perguntas que finalizam essa primeira parte da nossa lição, onde estudamos sobre os religiosos de plantão. A primeira pergunta será respondida pela diaconisa Ângela, a segunda pergunta pela diaconisa Ilza Rocha, a terceira pela diaconisa Eunice Laplaca e a quarta pela irmã Elza Rocha. Vamos às perguntas. Graça e paz, irmãos. A nossa pergunta de número 1 nos diz assim: compare a profecia de Zacarias 9:9 com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E com base no item 1, fale também sobre as razões de sua reação ao entrar ao templo. Começando pela profecia, ela diz assim: alegrai-vos muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Nós vemos essa profecia se realizando na entrada de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele está montado neste jumentinho
e o povo o aclama, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi. Eles estão alegres, estão felizes e eles estão aclamando o Senhor, mas é um rei diferente, né, irmãos? Naquele momento é um rei sem coroa, sem cetro, sem trono, mas ele entra ali cumprindo a vontade do Senhor e cumprindo tudo que o Senhor havia designado para ele. E ele se dirige ao templo, tempo da Páscoa, ele se dirige ao templo. E ao chegar ao templo, a reação de Jesus foi forte, porque quando ele entrou, ele viu no pátio inferior, no lugar onde deveria ser ensinada a palavra de Deus àqueles que não conheciam, aos gentios, deveria ser ensinado o que o verdadeiro Deus de Israel significava. E eles, ao invés de ensinar e cumprir a sua missão, eles estavam negociando. Se estabeleceu um negócio religioso. Eles vendiam e compravam, trocavam moedas, eles cambiavam. Então, Jesus reagiu energicamente, expulsando todos dali. E ele lhes lembrou, como diz em Mateus 21, 12 e 13, que aquele lugar seria chamado casa de oração. E não era este o propósito que eles estavam. Eles estavam trocando, vendendo, comerciando, e não era essa a vontade do Senhor. Então nós precisamos cuidar para que a gente entenda sempre os propósitos e nunca sair do foco aquilo que Deus preparou para nós. Cumprimento os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou responder a questão de número 2, que é a seguinte: qual era o ensinamento de Jesus ao amaldiçoar a figueira? E por que Jesus fez isso? Vamos ler em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. E aí disse à figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. O que Jesus quis nos ensinar com essas palavras? Ele quis ensinar o seguinte, irmãos. Primeiro, que ao secar a figueira e amaldiçoá-la pelo poder da sua palavra, ele queria ensinar o seu desagrado para com os líderes religiosos da época que estavam comercializando a fé. Então, aquela figueira seca representava aquela liderança sem vida e sem vigor espiritual e que estava matando outras pessoas com seus discursos falsos e desprovidos do fruto do Espírito Santo. Uma outra coisa que Cristo quis nos ensinar é em relação ao poder da fé. Deus espera ver frutos na vida de seu povo. E Israel tinha uma vida religiosa, que é aqui representada pelas folhas, aquelas folhas bonitas e frondosas, mas não possuía a experiência prática de fé, que aqui no texto é representado pelos frutos, né? Então, que fique uma mensagem para todos nós, que tenhamos fé para fazer a vontade do Pai e um coração capaz de produzir bons frutos. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar com a nossa lição, respondendo à pergunta de número 3. Algumas parábolas que o Senhor vem dizendo, e aqui ele cita três parábolas que nós vamos dar uma comentada sobre elas. A parábola do pai, que tinha os 2 filhos, a parábola do senhor da vinha, que arrendou para os malfeitores, e o dono da festa. Nós vamos ver o que significa essas palavras. A mensagem desse texto é a preparação para a salvação do homem, a preparação para entrar no reino da glória, para encontrar com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da sua vinda. Há de haver uma preparação. Essa história, ela se refere como Deus é o pai de muitos filhos. Aqui é a história de um pai, e esse pai representa Deus, esse pai é Deus. É pai de muitos filhos, não só de 2. Que esse mesmo Deus, ele é o dono da seara, da vinha, que foi arrendada para aqueles homens lá, para aqueles malfeitores. Deus é o dono também dessa vinha. E a outra parábola, que Deus também é o dono da festa.
Ele preparou uma festa e as pessoas que foram convidadas especiais não foram. Aí ele separou e trouxe os mais simples, os mais humildes, e ainda teve que ter uma preparação. E aí essa parábola nos remete a esses textos relacionados a Deus. Não importa os participantes da história, mas o principal foco é Deus. E o que quer dizer toda essa história? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. No item 4, nós vemos uma história dos saduceus que questionavam Jesus porque eles queriam fazer teste. Eles não acreditavam que Jesus era profeta. E eles queriam que Jesus fracassasse em alguma das questões para que fosse declarado que realmente ele não era profeta. Então eles mandaram alguns dos discípulos deles para entrevistar Jesus, e a primeira pergunta que eles fizeram lá no dia seguinte dessa história foi sobre o tributo. A quem dá o tributo? A César ou a Deus? E Jesus responde sabiamente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bonita, muito boa resposta. Depois, ainda não contentes, perguntaram sobre a ressurreição. Senhor, no dia da ressurreição, uma mulher que teve 7 maridos, aquela história que vocês conhecem, ele pergunta: na ressurreição, com qual marido essa mulher vai ficar? Aí Jesus responde bem sério para eles: não haverá casamento na ressurreição. Não haverá, não tem preocupação de saber qual seria o marido dela. E sobre a lei? Perguntam: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o grande mandamento. Esse conflito, Jesus vivia sempre em conflito, porque os saduceus, os fariseus, eles queriam muito perseguir o Senhor, porque eles achavam que ele não era Cristo, ele era um falso profeta, ele não era de Deus. E Jesus, em toda a sua sabedoria, mostrou que ele era realmente o Filho de Deus e que nós devemos nos preparar para esse grande encontro. E essa história, ela é para nossos dias de hoje, tá bom? Entenderam o que eu vos disse? Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Respondendo à questão de número 4, comente com base no item 5 a exposição que Jesus fez sobre quem de fato eram os fariseus e os líderes religiosos. Bem, eu acredito que Mateus 23 possa responder perfeitamente essa questão. Jesus dizia: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que eles ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestre. Bem, para Jesus, eles não passavam de impostores, não entravam no reino de Deus e ainda impediam outras pessoas de o fazerem. Ganhavam as pessoas para a religião e depois as mandavam para o inferno. Muito triste isso. Esses líderes religiosos, esses fariseus, somente estavam preocupados com as aparências. Davam os dízimos de cada centavo que ganhavam, mas em se tratando da essência da lei de Deus, que se resumia em justiça, amor e misericórdia, eles não as cumpriam, não as praticavam, simplesmente as deixavam de lado. Quem olhava para eles podia pensar que eram pessoas íntegras, pessoas santas, mas esta não era a visão de Jesus. Por trás da máscara não passavam de uma fraude. Eram impostores, segundo Jesus, corruptos por dentro e estéreis no exterior. Concluindo a questão, aprendemos que devemos ter cuidado para que nossas tradições humanas, para que nossa religiosidade não impeça que outras pessoas entrem no reino dos céus. Amém. Obrigado a todos pelas respostas. Vamos à parte prática. Na segunda parte da nossa lição, nos serão apresentadas 2 lições práticas para as nossas vidas. Vamos à primeira? De olho na vida. Cuidado com a religiosidade. Você pode afastar pessoas de Cristo.
A religiosidade fará com que você afaste pessoas de Cristo. Ao chamar o templo de casa de oração, Jesus estava citando o texto de Isaías 56, verso 7, bem conhecido dos líderes de Israel. O texto diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nesse texto, esses falsos líderes são denunciados e a salvação é ampliada para todas as pessoas, inclusive os gentios. Infelizmente, eles não conseguiam aceitar isto, pois achavam que o templo é um lugar onde as pessoas mais santas do que outras poderiam se isolar, um lugar onde pecadores não podem entrar para não contaminar os que estão lá dentro. Ademais, a casa de Deus é um lugar de oração não apenas para alguns, mas para todos os povos. A casa de Deus também não é um lugar para explorar as pessoas e manipulá-las em sua fé, mas é um espaço missionário onde todas as pessoas podem ter uma experiência com o louvor, com a adoração e o poder transformador do nosso Deus. Cuidemos para que nossas tradições humanas e nossa religiosidade não impeçam as pessoas de entrarem no reino dos céus. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela diaconisa Dagmar. A paz do Senhor, irmãos. A quinta pergunta é: você concorda que a religiosidade pode impedir que outras pessoas se aproximem do reino de Deus? Eu concordo plenamente, porque os religiosos, eles julgam pela aparência a pessoa. O que acontece? Conforme a pessoa entra, não recebem com alegria, não cumprimentam, e tem uma restrição, fica afastado da pessoa. O nosso dever é receber com um sorriso no rosto e dizer para que se sinta à vontade em nosso meio, que é um prazer tê-lo conosco. Ao final do culto, despedirmos e pedir que volte sempre, que é um prazer tê-lo conosco nos nossos cultos. E eu me lembro que no evangelismo em São Caetano, uma irmã colocou um folheto com o endereço da igreja no bolso de um alcoólatra que estava caído na calçada e disse: Jesus te ama. Quando foi no domingo, esse indivíduo apareceu na igreja. Já recebemos ele, cumprimentamos, mandamos que se sentasse, que ficasse à vontade, e ele participou do culto. Ao final, nós pedimos que ele voltasse outra vez, que foi um prazer tê-lo conosco, e ele continuou voltando. Resumindo, ele se converteu inteiramente a Deus, ele ficou liberto do vício do álcool, batizou-se, é um grande evangelista até hoje, é o primeiro que chega na igreja, está assim, sempre feliz, sorridente, ama a todos, e para a glória de Deus, ele é um grande missionário e tem trazido muitas visitas para a igreja. Obrigado, diaconisa Dagmar, que o Senhor continue abençoando a senhora. Após termos visto a primeira aplicação prática para as nossas vidas, onde aprendemos que você deve ter cuidado com a sua religiosidade, pois você pode afastar pessoas de Cristo, vamos à segunda aplicação. Cuidado com a religiosidade. Você pode tornar-se improdutivo para Cristo. Deus não se impressiona com a nossa aparência de santidade. Podemos ter palavras, rituais e discursos corretos e ainda assim estarmos longe de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Deus sonda o coração, Ele conhece as nossas motivações cristãs e sabe quando tudo são apenas folhas.
Mais do que folhas, Ele espera que produzamos frutos para o seu reino. Portanto, estejamos mais atentos para o perigo da ausência de frutos. Não seja mais severo com os outros do que com você, do que da forma com que você é com você mesmo. Não seja um crente legalista que torna o seu próprio modelo de vida o padrão correto para se viver. Não faça do cristianismo um fardo tão pesado que você mesmo não possa carregar, e muito menos exigir que os outros o façam. Não use a religião para atrair a atenção para si mesmo. Não use a religião para se esconder dos seus próprios pecados. Nesse sentido, os frutos de arrependimento também são esperados. Se vive assim, está precisando de um fruto chamado arrependimento, para que mude de vida. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pelo diácono Ezequiel. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. De que maneira você entende que é possível produzir frutos para o reino de Deus? A maneira que eu entendo é que temos que viver aquilo que professamos. Deus não se impressiona com a nossa santidade, mas sim de ganharmos almas para Cristo. Quando Jesus presenciou aquela figueira frondosa e não havia frutos, simplesmente ele a amaldiçoou e ela secou. O que aprendemos é que não devemos ficar inertes. Com nossa simplicidade, levarmos o Evangelho às pessoas e angariarmos frutos para o reino de Deus. Amém. Obrigado, diácono Ezequiel, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Após termos visto a primeira aplicação prática para as nossas vidas, onde aprendemos que você deve ter cuidado com a sua religiosidade, pois você pode afastar pessoas de Cristo, e a segunda aplicação, que você deve ter cuidado com a religiosidade, pois você pode tornar-se improdutivo para Cristo, vamos ao desafio da semana. O desafio da semana. Estamos caminhando para o final do Evangelho de Mateus. Nesses capítulos estudados hoje, Jesus denuncia de maneira contundente a religiosidade dos líderes de sua época. Frente a esse estudo, o seu desafio para esta semana é fazer uma auto-investigação em sua vida cristã. Contrição, olhando para dentro do seu coração. Responda com sinceridade. Você tem conseguido praticar o que você crê e o que você está ensinando? Existe sintonia entre o que você prega e aquilo que você vive? Quando obedece a Deus, em algum momento, o faz para ser bem visto diante dos homens, por vaidade? Você costuma fazer comparações em relação à sua santidade e a das demais pessoas, considerando que você é melhor do que elas? Você frequenta muitos cultos, mas tem dificuldade em ver uma transformação real em muitas áreas da sua vida? Está estagnado neste processo de santificação? Ao obter tais respostas, confie no Senhor, confie no amor de Deus, que oferece graça, salvação a todos aqueles que creem. Vamos agora ao nosso momento missionário. Teremos agora um momento missionário pelo pastor Geraldo Barros. Pastor Geraldo, com a palavra. A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis dentro dos nossos lares, ouvindo e assistindo coisas terríveis que estão acontecendo neste mundo, mas nos alegrando em grandes milagres que Deus está fazendo através de Jesus Cristo. Deus tem nos dado oportunidade de falar do plano de salvação que há em Cristo Jesus,
falar do seu amor, falar que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus está voltando. Seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Fale dos nossos PGs semanais, que tem sido um veículo de salvação preparado por Deus, para salvar, libertar, curar, restaurar e trazer paz. Deixa Deus te usar. É tempo de demonstrar o amor que está dentro de você, através de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Um abraço. Amém. Obrigado, pastor Geraldo. Sigamos em frente com os nossos pequenos grupos. No próximo sábado, dia 13 de junho, estudaremos a lição de número 11 com o título Os Sinais do Fim, com o objetivo de apresentar o sermão profético de Jesus, que trata dos sinais do fim, para mostrar que precisamos ser perseverantes e estarmos vigilantes até a volta de Jesus no grande e último dia. Vamos cantar o hino final da nossa escola bíblica de número 247, Haja Paz na Terra. 247 do HBJ, com as irmãs Adriana e Eti. Cantemos todos juntos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos todos juntos louvar a nosso Deus com o hino do brado, número 247, Haja Paz na Terra. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Em Cristo todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em Amém. Que lindo louvor. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, irmã Eti. Eu peço ainda uma atenção para que possamos orar nesse instante. A oração final será feita pela diaconisa Ronil. Fechemos os olhos e oremos juntamente com a diaconisa Ronil. Fechemos os olhos para a oração.
Senhor Deus, nosso Pai de misericórdia, graças te damos por mais uma semana que estamos aqui no sábado reunidos para em teu nome aprender da tua palavra. Esteja conosco sempre, embora separados, Senhor, mas estamos juntos para aprender a tua palavra. Embora essa epidemia que está assolando o mundo não nos atinja em momento algum, Senhor, que tenhamos saúde e paz para te louvar. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, abençoando todos os dizimistas da semana, aqueles que separaram as ofertas, que os administradores sejam muito conscientes, Senhor, para empregar esse dinheiro na tua causa, com sabedoria, Senhor. Abençoa o pastor Alessio, abençoa todo o departamento infantil, as professoras, a Sandrinha, que eles tenham sempre essa sabedoria, Senhor, esse entusiasmo para falar de Ti a todos nós e as crianças, Senhor. Continue com cada um em seu lar, que nada venha acontecer, tirando a paz, tira todo o mal que assola, Senhor. Perdoa nossos pecados e continue conosco, dando-nos uma semana de felicidade. E que no próximo sábado estejamos aqui para te agradecer por tudo que tu nos deste. E nós dizemos amém e amém. Amém. Que tenhamos mesmo um sábado abençoado, uma semana abençoada. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações e nas respostas às perguntas. E a você que participou com a gente aí de sua casa. Espero que esta palavra, que este ensinamento encontre um lugar muito especial no seu coração. Obrigado a todos vocês. Aguardamos você e sua família no próximo sábado, às 9 horas, para mais uma escola bíblica. Daqui a pouquinho, daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos vocês para cultuarem conosco. Obrigado, que Deus abençoe a todos.